Hoje você vai aprender sobre a técnica do hiperfoco, como usar essa técnica para duplicar, triplicar a sua produtividade dentro da arquitetura, trabalhando com projetos de arquitetura e lidando com o cliente. Primeiro, você tem que entender o que é importante na sua vida e o que é urgente. Por quê? Porque as urgências, elas sempre vão tomar muito do seu tempo e nem sempre essas urgências são muito importantes. Nem sempre essas urgências vão te trazer resultado. Muitas vezes, essa urgência vem do outro, vem da necessidade do outro resolver alguma coisa e ele te passa essa importância, que para ele é importante, para você se tornou urgente, mas não vai mudar em nada na sua vida. Então é muito importante que a gente entenda isso, colocar o que é urgente e o que é importante dentro do nosso dia. O nosso dia ele não pode ser ocupado 100% do tempo com coisas para apagar incêndio. Já teve uma época que eu trabalhava com um projeto de arquitetura que era o tempo inteiro apagando incêndio, resolvendo problema. E era problema, muitas vezes, que não era uma coisa que ia trazer resultado para o escritório, que ia fazer o escritório crescer. Eram problemas dos outros, que as outras pessoas não conseguiram resolver e elas passam esse problema, essa urgência para a gente. Então, entender isso vai fazer toda a diferença na sua produtividade. Mas primeiro eu quero te contar uma história. Sem querer eu descobri o que era hiperfoco. Hoje existe aí na ciência o hiperfoco para quem tem TDAH, para quem é autista, para várias síndromes, várias doenças, vários estados, enfim, para as várias situações que existem do comportamento humano. Mas o hiperfoco ele também pode ser usado para você potencializar um resultado ou uma mudança na sua vida. Como é que eu descobri o hiperfoco? Quando eu decidi montar o programa Seja Arquiteto na América, 2 anos atrás praticamente, eu já tinha filhas, então eu tinha 2 filhas, eu trabalhava pelo menos 8 a 9 horas por dia para uma empresa americana, fazendo projeto de arquitetura e eu batia ponto, então eu tinha produção para cumprir, trabalho para entregar, metas para ser cumprida. E eu ainda tinha marido, cuidar de filho, enfim, as outras coisas de dentro de casa. Então, eu tinha que gerenciar tudo isso. E eu ainda acrescentei na minha rotina essa vontade de criar um programa onde eu pudesse treinar outros arquitetos para trabalhar com arquitetura nos Estados Unidos, assim como eu trabalhava. Só que isso não cabia na minha rotina. Criar um programa do zero, gravar 40 aulas, que é o que tem dentro do programa hoje, são mais de 50 horas de aula. Como é que eu ia arranjar esse tempo? E o que eu fiz? Primeira coisa, e isso está dentro do hiperfoco, é você traçar uma meta. Eu fiz um cronograma e eu estipulei prazos para aquilo que eu queria cumprir, para aquele resultado que eu queria obter. Então, eu vou te ensinar na prática agora como eu fiz e depois eu vou te falar mais sobre essa teoria para você aplicar para a sua rotina. O que eu fiz? Eu apliquei para mim, eu determinei como se fosse um modo caverna. Esse modo caverna, ele durou cerca de 4 meses. Na minha vida. O importante do hiperfoco é que ele não dure para sempre. Você tem que saber que ele tem um prazo para começar e um prazo para terminar. Por quê? Você não vai aguentar isso por muito tempo, você pode ter um burnout. Por quê? O hiperfoco nada mais é do que um tempo que você vai se dedicar pré-estipulado para ter foco total canalizado naquele resultado que você quer ter. Então, o que eu fiz dentro desses 4 meses, que era o tempo que eu precisava para gravar toda a carga horária de aula que eu queria, todo o conteúdo que eu queria passar dentro do programa para os arquitetos que querem trabalhar para os Estados Unidos com arquitetura. Então, eu tinha aquele conteúdo que eu queria cumprir, e eu determinei lá, fiz todos os roteiros, e eu entendi que ia precisar de 40 aulas, então eu dividi, olha, eu vou ter que gravar todos os dias, ou 3 vezes na semana. Então, eu gravava segunda, quarta e sexta, toda segunda, quarta e sexta, de 10 da noite até as 3, 4 horas da manhã. Então, durante 4 meses, praticamente, eu dormia 4 horas, 5 horas por noite era muito para mim. Por quê? Porque nos dias que eu não estava gravando as aulas, eu tinha que escrever roteiro, eu tinha que editar as aulas, porque eu não tinha grana, assim, eu não queria colocar grana investindo num curso, né, investindo nesse programa, que eu não sabia se ia ter resultado. Eu não sabia se alguém ia querer aprender a fazer projeto nos Estados Unidos. Eu não tinha isso quantificado. Então, eu falei, não, eu não vou colocar dinheiro aqui, eu não vou pagar pessoas para me ajudar, eu vou aprender tudo sozinha, eu vou editar sozinha, eu vou fazer tudo sozinha. Depois que tiver resultado, aí sim eu vou começar a investir.
Por quê? Porque o que eu ganhava nos Estados Unidos, trabalhando com o projeto, já tinha uma responsabilidade dentro da minha família financeira. Então, eu não tinha como tirar dinheiro disso para colocar dinheiro numa coisa que seria muito arriscada. Então, eu falei, o que eu posso arriscar? Eu posso arriscar o meu tempo. Então, o meu tempo, eu vou abrir mão de dormir por um determinado período de tempo para que eu consiga alcançar esse objetivo. E foi o que eu fiz. Então, nos dias que eu não estava gravando, eu estava escrevendo, eu estava editando os vídeos, eu estava criando o site, eu estava estudando a plataforma, eu estava crescendo o meu Instagram, desenvolvendo conteúdo. Era muito trabalho e sempre de madrugada. Por quê? Porque era o tempo que eu tinha. E o que eu entendi? Que eu ia ter que abrir mão de várias outras coisas para que esse objetivo acontecesse, para que eu tivesse esse resultado. Isso foi um momento de hiperfoco. Por quê? Porque aquilo se tornou tão importante a ponto de nada mais ser importante. Não naquele horário. É claro que eu tinha o meu horário que eu trabalhava para os Estados Unidos, eu tinha o horário que eu tinha que me dedicar para as minhas filhas, eu colocava as minhas filhas para dormir todas as noites, ia tomar banho, me arrumar, e aí sim eu gravava as aulas. Eu não tinha sexta-feira, final de semana. Durante 4 meses a minha vida social ficou muito limitada ao mínimo. Eu fazia o mínimo possível. Eu encontrava o mínimo com as pessoas porque eu não podia perder tempo. E eu entendi isso. Não foi uma pessoa que falou para mim, Juliana, você precisa fazer dessa forma. Foi intuitivo. Eu entendi, eu percebi que eu só ia conseguir se eu fizesse dessa forma. Se eu concentrasse o meu tempo e o meu foco totalmente naquela missão. E aí, depois de 4 meses, eu consegui lançar o programa Seja Arquiteto na América e logo ele desabrochou, foi um sucesso, foi super reconhecido, os alunos têm muito resultado. Aí sim eu comecei a investir, contratei o editor de vídeo, enfim. Aí sim o programa começou a crescer em relação à estrutura e equipe. Mas até então eu não queria colocar dinheiro, então eu fiz tudo sozinha. E para fazer tudo sozinha, exigiu muito esforço. Exigiu muita dedicação. Para cada pequena coisa que eu tinha que fazer, eu tinha que estudar antes. Então, eu fui aprender a editar vídeos. Eu fui estudar primeiro para depois aprender a editar os meus vídeos. Eu tinha que fazer legenda, eu tinha que construir um roteiro que tivesse começo, meio e fim. Eu fui estudar roteiro, eu fui fazer aulas, fui fazer curso. Então, quando eu não estava gravando, eu estava estudando, e sempre naquele determinado período. Então, uma das regras do hiperfoco é que você determine períodos, horários exatos para aquela rotina acontecer, para que não seja uma coisa aleatória. Então, vamos supor, você quer fazer projeto nos Estados Unidos, certo? Você não sabe ainda fazer projeto nos Estados Unidos. Então, você vai ter que desempenhar um esforço extra que vai exigir de você alguns sacrifícios para que isso aconteça. Por quê? Porque primeiro você vai ter que aprender a fazer o projeto. Depois que você fizer o projeto, você tem que conseguir o seu cliente ou conseguir o seu emprego dos sonhos. E aí, para isso, vai exigir que você tenha foco. E exigir que você tenha foco, e aí a segunda lei do hiperfoco, dessa técnica, é você eliminar os sabotadores. São as coisas que podem fazer você desistir ou que podem fazer você se distrair e atrapalhar o seu foco. Por exemplo, quando eu estava gravando as minhas aulas do programa Seja Arquiteto na América, o meu celular ele ficava desligado. Aliás, de madrugada ninguém ia me mandar mensagem mesmo, né? Mas eu não perdia tempo, o Instagram, nada. Durante o período que eu estava estudando, por exemplo, na hora do almoço, às vezes eu ia assistir uma aula de algum curso para poder aprender a fazer alguma coisa que eu precisava para executar aquela tarefa, que é construir o curso. Então, na hora do almoço, por exemplo, ao invés de eu ficar olhando o celular ou perdendo tempo com qualquer outra coisa, eu estava 100% focada no meu objetivo. Então, eu só lia livros, por exemplo, dos assuntos que eu queria, de copywriting, de liderança, de gerenciamento, de gestão, de edição, de tudo. De storytelling, nossa, eu li muito sobre storytelling, que é essa arte da narrativa, de como você construir essa narrativa, de como se tornar interessante. Eu li muito. Então, o tempo que eu tinha livre, ele não era livre. Ele ainda assim, ele estava totalmente voltado para o meu objetivo principal. Então, foram 4 meses de um intensivo muito grande voltado para o meu objetivo principal. Isso é hiperfoco. É claro que isso
vai exigir de você muita determinação e muito foco. E foco não é foco na atividade que eu digo, é foco no seu objetivo, o quanto você realmente quer que aquilo aconteça. Por quê? Porque senão, qualquer momento, qualquer primeiro obstáculo, você vai desistir. Por exemplo, eu tinha um celular para gravar as minhas aulas, eu tinha um iPhone 8, eu acho. Eu tinha um iPhone 8 para gravar minhas aulas. Porque até então, eu não trabalhava com internet. Eu não precisava de celular ultra mega potente. O meu celular era para atender ligação e responder no WhatsApp. Eu olhava o Instagram. Eu não precisava de armazenamento. Eu não precisava de qualidade de câmera. Eu não trabalhava na internet. Não precisava de nada disso. E aí, o meu marido, por exemplo, ele tem uma câmera fotográfica profissional. Ele é fotógrafo profissional. Ele também é arquiteto, mas ele também é fotógrafo profissional. E aí eu virei para ele e falei, amor, poxa, me ajuda aqui com essa câmera, me ajuda a usar a sua câmera para poder gravar os vídeos, para ficar com uma qualidade melhor e tal. Aí, e ele tava assim, até o pescoço de trabalho. Ele não é meu sócio no programa Seja Arquiteto na América. Eu entrei completamente sozinha. E aí ele falou, cara, não tenho tempo para te ajudar, pode pegar a câmera, pode mexer, mas você vai ter que estudar, porque eu não posso te ajudar com isso agora. Cara, isso foi assim um banho de água fria. Por quê? Porque eu já estava estudando tanta coisa e eu ainda ia ter que estudar para aprender a mexer numa câmera fotográfica profissional, para usar o vídeo e comprar o cabo especial para conectar no programa que grava. Era tanta coisa que aquilo falou, meu Deus, cara, eu não tô acreditando que ele não pode me ajudar. E não era por má vontade. É porque não era o objetivo da vida dele. Era o meu objetivo. Então, eu poderia muito bem ter desanimado e falado, cara, pô, tá muito difícil, eu ainda tenho que estudar. Não, beleza. Eu usei aquilo como um combustível. Por quê? Porque eu queria muito fazer aquilo acontecer. E isso faz parte do meu foco pessoal. É diferente do hiperfoco. O hiperfoco é a concentração total na atividade que você está exercendo naquele momento. Então, os sabotadores podem ser, por exemplo, a Netflix. Podem ser os seus amigos que ficam te chamando para sair, para beber. Ficam te chamando para toda hora tem que fazer um rock, tem que fazer um churrasco, vão fazer. E você não, cara, eu quero estudar para fazer projeto nos Estados Unidos. Eu tenho esse objetivo de vida, eu preciso focar. E aí, você tem que eliminar esses sabotadores. Não é excluir essas pessoas da sua vida, mas você tem que conversar com elas. Você tem que negociar com essas pessoas que estão diretamente envolvidas na sua vida. Seja a sua família, direta, né? Pai, mãe, filho, marido, esposa. Ou sejam seus amigos. Fala, olha, cara, eu queria muito ir no seu aniversário, mas ele vai ser um churrasco o dia inteiro no sábado e é o único dia que eu tenho para estudar e eu preciso dar um gás nisso. Cara, vou te mandar um presente, vou te mandar um beijo, liga pra pessoa, mas não vai dar para ir. Se você estipular isso por um determinado tempo, por um determinado período, as pessoas vão entender. É claro que o seu amigo vai querer que você esteja com ele, mas você é a sua prioridade. Ninguém vai te priorizar. Então, quando você tem isso muito claro, isso é um outro problema que eu vejo nas pessoas. As pessoas não têm clareza de onde elas querem chegar. E aí, qualquer coisa, elas desistem. Porque não é forte o suficiente. A determinação dela não é forte o suficiente. Eu vou te dar outro exemplo. Eu fui gravar, essa semana agora, um vídeo que tinha uma duração de 2 horas, mais ou menos. Porque eu tinha uma sequência de vários vídeos e tal. E aí, um desses vídeos, ele tinha 1 hora de conteúdo, porém, ele levou 2 horas e meia para eu gravar. Por quê? Porque para, volta, refaz. E eu sou muito perfeccionista, né? É difícil que seja tudo perfeito, mas eu tento dar o meu melhor. Então, se eu erro, eu volto, refaço. Gastei 2 horas e meia para gravar esse vídeo. E eu gravei esse vídeo, 1 hora da tarde, eu fiz uma live no Instagram. Gastei a minha tarde inteira, 2 horas e meia da minha tarde, para poder gravar esse vídeo. Às 5 horas eu tinha uma aula de mentoria, que eu faço uma mentoria, né? Eu sou aluna dessa mentoria. Então eu tinha mentoria ao vivo, 5 horas da tarde. E às 7 horas eu ia dar uma aula ao vivo. Então era um dia muito cheio. E era uma coisa atrás da outra. Mas muito focada. E eu fico tão focada que não tem tempo, não tem TikTok, não Instagram, não tem nada que tire a minha atenção naquele dia. E aí, quando eu terminei de gravar as 2 horas e meia do vídeo, o que eu percebi? Que eu fui reassistir um pedaço. E isso porque antes de eu gravar, eu faço vários testes de áudio, de lente, de iluminação, eu faço vários testes. Fiz os testes.
Gravei 2 horas e meia de vídeo. Só que no meio do caminho, no meio do vídeo, eu parei para ir no banheiro. Quando eu voltei, continuei gravando o vídeo. O que aconteceu? A lente perdeu o foco. E aí não dava para editar o vídeo mais. Por quê? Porque a metade do vídeo ficou fora de foco. E aí eu não tinha como continuar a gravação naquele mesmo dia. No outro dia eu já não ia estar com a mesma cara, o mesmo espírito, não ia estar com a mesma vibe. E eu gosto de fazer tudo num dia só. Não ia dar. Eu perdi aquele vídeo de 2 horas e meia gravando e falando. E é um conteúdo que eu não tenho muitas vezes ele por escrito, ele tá na minha cabeça. Primeiro eu trabalho tudo na minha cabeça, eu estudo muito o conteúdo, mas eu não fico lendo prompt, roteiro, fica chato, fica maçante, não fica natural. E aí eu perdi 2 horas e meia daquele vídeo. Quando eu vi que ficou fora de foco, eu falei, cara, não tô acreditando. Amanhã não vai dar tempo de gravar de novo e eu tinha que mandar pro editor, eu tinha prazo para cumprir. Cara, respirei fundo, fui pra mentoria, dei a minha aula ao vivo à noite, continuei, cuidei das minhas filhas depois, quando elas chegaram indo por cima. No dia seguinte eu acordei, a primeira coisa que eu fiz, respirei fundo, vou gravar tudo de novo. Eu vou gravar tudo de novo. Porque na nossa vida de adulto, ninguém fica te empurrando. Vai lá, Juliana, grava de novo. Vai lá, faz de novo, faz melhor, tenta tudo de novo. Gasta mais 2 horas e meia do seu tempo. Ninguém fica. As pessoas, normalmente, a nossa cabeça é, tipo, se contente com o que tem. Porra, vai me dar trabalho, vai ser difícil, vou ter que falar tudo de novo, eu tô cansada. É isso que a gente fala pra gente mesmo. São as nossas desculpas. E eu acordei focada no meu objetivo. Por quê? Porque eu sei aonde eu quero chegar. Eu tenho algo maior do que eu mesma, que é ajudar as pessoas, que é ajudar o máximo de arquitetos possíveis a trabalhar com arquitetura para os Estados Unidos, simples assim. E quanto mais pessoas eu ajudar, mais eu fico realizada. Então eu precisava gravar de novo aquele vídeo, porque era um vídeo muito importante. O vídeo ficou sensacional depois, no final das contas, acabou que o segundo ficou muito melhor, porque o primeiro eu acabei que fiquei tão preocupada com o conteúdo e com tudo mais, que o segundo eu já estava com aquilo na ponta da língua, e aí saiu muito mais naturalmente, saiu muito mais rico, muito melhor o segundo vídeo. Mas a minha vontade era de falar, puta que pariu, eu vou ter que gravar tudo de novo. Foquei, hiperfoco, me fechei, não tem Instagram, não tem nada, nenhum sabotador, nada vai tirar o meu objetivo. Eu vou fazer de novo. Fui lá e gravei tudo de novo. E eu ainda tinha outros compromissos, mas eu reagendei o que eu tinha para fazer e eu falei, eu vou gravar tudo de novo. Porque isso é muito forte dentro de mim. Então, isso é um foco. Isso que tem dentro de mim. O hiperfoco é o do dia a dia que você vai ali direcionar para a sua atividade para que ela aconteça o mais produtivamente possível dentro do menor tempo possível. E aí você vai tirar Netflix, você vai eliminar Instagram, todas as redes sociais que estiverem te sabotando. Se você quer se dedicar para mudar de vida, não dá para ser aleatório, não dá para ser solto. Ah, uma hora vai acontecer, a hora que der eu estudo. A hora que der, não, eu assisto um vídeo. Na hora que der, não. Se a hora que der, não vai acontecer. Nada vai mudar na sua vida. Então, terceira meta, terceira técnica dentro do hiperfoco. Você precisa ter muito claro onde você quer chegar. Você precisa determinar um prazo, você precisa determinar metas, você precisa eliminar os sabotadores, as coisas que vão te distrair, que vão te tirar da sua concentração, para que você não desista e para que você consiga executar aquela tarefa no mínimo de tempo possível, com mais produtividade possível, com a maior produtividade possível. Bom, e trazendo isso para a arquitetura, você vai se propor primeiro a estudar projeto nos Estados Unidos. E aí você vai focar em todos os assuntos que vão te levar àquele objetivo. Então você vai ter sua hora e determinado o seu tempo para estudar. Você vai ter determinado tempo para aqueles estudos complementares, sabe? Aqueles outros assuntos que ainda vão te trazer mais know-how, mais experiência e mais confiança. Por exemplo, eu também preciso falar inglês, então você vai ter uma hora certa para estudar inglês e uma hora certa para estudar projeto. Isso com muita atenção. O hiperfoco nada mais é do que canalizar toda a sua atenção durante um determinado período de tempo para aquela atividade, para que ela aconteça de forma muito produtiva. Bom, além disso tudo,
de nada adianta se você não tiver clareza do seu objetivo. Então, sabendo aonde você quer chegar, você pode aplicar isso para arquitetura, você pode aplicar isso com os seus clientes, você pode aplicar isso para qualquer coisa que vai te tirar do seu estado atual, que vai te tirar do status quo, que é aquele básico, que é onde todo mundo está. Se você quer estar aqui, basta você fazer um pouco a mais. Se você quer sair da mediocridade, se você quer sair do que todo mundo faz, sair desse mediano, de que está todo mundo ali nadando no mesmo lago, no mesmo nível, no mesmo lugar, se você quer estar no lugar acima, você precisa fazer um esforço extra. E o hiperfoco é o que me fez chegar até aqui hoje, é o que me fez chegar e está crescendo tanto. E hoje eu já vou dar aula para a universidade nos Estados Unidos de Design de Interiores, eu estou dando palestra, eu tenho um curso maravilhoso que gera muito resultado para os meus alunos, para os arquitetos que querem fazer projeto do Brasil para os Estados Unidos, que é o programa Seja Arquiteto na América, que inclusive, se esse é o seu sonho, você precisa entrar no programa. Eu vou inclusive colocar aqui no link, o link na descrição, para você também entrar no programa Seja Arquiteto na América, porque é um grande diferencial. E se você fizer, usar essa técnica do hiperfoco, em menos de 30 dias você fica pronto, 100% pronto para entrar nos Estados Unidos, para você trabalhar. Eu tenho alunos que em uma semana de programa, que tinham entrado, focaram tanto, usaram tanto essa técnica do hiperfoco, que em uma semana elas já estavam empregadas. Em uma semana elas já estavam fazendo um projeto para os Estados Unidos, ganhando em dólar e ganhando muito bem em dólar. Então, essa técnica é o que me tirou do meu lugar, é o que me fez crescer e continua me fazendo crescer, porque eu não paro de usar essa técnica e os meus alunos também. E você vai ser muito bem-vindo no programa Seja Arquiteto na América. Se você tem esse sonho de fazer projeto nos Estados Unidos, o programa Seja Arquiteto na América é para você. Te vejo lá. Um beijo.